Olá, pessoal dos primeiros anos ABC. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da função horária das posições no movimento uniformemente variado. Na aula passada, nós vimos que a função horária é dada por essa formulazinha aqui, né? Ó. S igual ao S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Onde você deve saber o seguinte: o S é o espaço final, o S0 é o espaço inicial, o V0 é a velocidade inicial e o A é a aceleração. Obviamente o T é o tempo, né, que você vai substituir e fazer as contas. E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como usar essa formulazinha, tá bom? E para isso eu trouxe um exemplo bem prático, bem simples para a gente aplicar esse conhecimento. Diz assim o exemplo 1, ó, um carro em movimento uniformemente variado, o MOVE, tem sua trajetória descrita pela função horária S igual a 20 mais 10t mais t ao quadrado, SI. O SI é Sistema Internacional, você lembra disso, né? Responda, letra A. Identifique o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração do carro. E B. Calcule a posição do carro no instante t igual a 10 segundos. Bom, eu tenho duas letras para responder, então vamos responder uma por uma. A primeira pergunta, a primeira coisa que vamos responder é a letra A. O que ele pede aqui? Ele pede para a gente identificar o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Lembra que o espaço inicial é o número que vem sozinho, é S0. Aí você olha para a equação aqui, ó. Quem é o número que vem sozinho? É o 20. Então, o espaço inicial, eu já sei que é o 20. É o S0. S0, que é o espaço inicial, 20. 20 o quê? Eu não estou no Sistema Internacional SI, coloquei até aqui identificado. No Sistema Internacional, a distância é medida em metros. Então, aqui eu vou ter 20 metros. O S0 é 20 metros. A outra pergunta é a velocidade inicial. A velocidade inicial é o número que acompanha o T. Quem acompanha o T aqui é o número 10. Então, eu já sei que a velocidade inicial, o V0 é igual a 10. Mas eu estou no Sistema Internacional. Você lembra que no Sistema Internacional a velocidade é medida em metros por segundo. Então, velocidade inicial, nesse exemplo aqui, 10 metros por segundo. E a aceleração é o número que acompanha o t ao quadrado. Você lembra disso, né? Porém, ele é dividido por 2. Você vê que na formulazinha eu divido a aceleração por 2. Então, o número que acompanha t ao quadrado aqui é o 3. Mas está dividido por 2. Para a gente achar a aceleração, você tem que pegar esse 3 e fazer vezes 2. Fazendo 3 vezes 2, eu vou obter 6. Então, a aceleração, o A aqui, é igual a 6. Mas eu estou no Sistema Internacional. A aceleração no Sistema Internacional é medida em metros por segundo ao quadrado. Pronto. Está feito a letra A. O espaço inicial é 20 metros, velocidade inicial 20 metros por segundo e a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. A letra B. Pergunta: calcule a posição do carro no instante t igual a 10 segundos. Você vai pegar essa função aqui, que o problema nos traz, e fazer o seguinte: onde tiver o t, você vai substituir por 10 segundos. Então, fazendo isso, eu vou ficar com a seguinte expressão. Vai ficar o espaço final, que é a posição que está perguntando, igual a 20, mais o tempo aqui, ó, a velocidade é 10. No lugar do t, você coloca 10. Então, vai ficar o seguinte, ó, 10 vezes 10 mais 3 vezes o t ao quadrado. Quem é o t que eu vou substituir? 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Você vê que eu peguei a expressão S igual a 20 mais 10t mais 3t ao quadrado. E onde tiver o t, você vai colocar o 10. Então, vai ficar S igual a 20 mais 10 vezes 10 mais 3 vezes 10 ao quadrado. Continuando o cálculo. Como é que vai ficar aqui? É só fazer só resolver a expressão. Vai ficar o seguinte, ó.
S igual 20 mais, eu vou fazer o produto aqui, ó. 10 vezes 10 vai ficar 100 mais. Aqui eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado. O que eu faço primeiro? A potência ou o produto? Você faz primeiro a potência. Então eu vou repetir aqui, ó. 3 vezes. Aí 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 de novo. Igual. Vai ficar o seguinte, continuando o cálculo. S igual a 20 mais 100. Vou fazer agora 3 vezes 100. 3 vezes 100, 300. E para terminar o cálculo agora, eu vou somar 20 mais 100 mais 300. Eu vou ter a posição do móvel após 10 segundos. Então vai ficar S igual 300 mais 100 dá 400. 400 mais 20 dá 420. Qual é a unidade que nós temos aqui? Se é distância percorrida, eu estou no sistema internacional, a distância vai ser em metros. Então vai ficar 420 metros. Essa é a posição do carro após 10 segundos. 420 metros. Você vê que é bem simples, é só substituir o valor dado do tempo na função e fazer as continhas, tá bom? O próximo exemplo vai nessa mesma linha. Deixa eu subir ele aqui, tá? Próximo exemplo, o exemplo 2, vai nessa mesma linha. Aqui o exemplo 2. A função horária S igual a 12 menos 5t mais t ao quadrado no SI, que é o Sistema Internacional, descreve a trajetória de um móvel qualquer. Qual a posição desse móvel após 5 segundos? É do mesmo jeito. Você vai pegar a função, que é dada por S igual a 12 menos 5t mais 7t ao quadrado. E onde tiver o t, você vai colocar o 5. Então eu vou reescrever assim. Vai ficar S, que é o espaço final, que está perguntando a posição do móvel, igual a 12 menos 5 vezes 5. No lugar do t, coloco 5. Mais 7 vezes 5 ao quadrado. No lugar do t, coloco 5. Então vai ficar assim, ó. S igual a 12 menos 5 vezes 5 mais 7 vezes 5 ao quadrado. Calculando, primeiro vamos fazer o produto e a potência. Vai ficar o seguinte, ó. S igual a 12 menos 5 vezes 5 dá 25. Mais, vou repetir o 7. 7 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Ficou assim, ó. Vou fazer agora o produto de 7 vezes 25. Repetindo aqui, fazendo bem lentamente a conta. Vai ficar S igual 12 menos 25 mais, fazendo agora esse cálculo de 7 vezes 25, dá 175. 175. E para terminar, achar a posição do móvel após 5 segundos, é só você fazer essa soma e a subtração. Vai ficar 12 menos 25 mais 175. Ao fazer esse cálculo, dá simplesmente 162 metros, porque a distância, eu estou no sistema internacional. Então a distância percorrida vai ser em metros. Pronto. Está feito esse segundo exemplo. Você vê que é bem simples, né? Para o terceiro exemplo, também vai na mesma linha. Parecido. Vai mudar um pouco, porque a pergunta é diferente, ó. Pergunta o seguinte, ó. Em quais instantes o carro, cuja função horária é S igual a 10 menos 11t mais t ao quadrado, no Sistema Internacional, passa pelo marco zero da rodovia? Toda rodovia tem um marco zero, onde você começa a contar as distâncias que você vai percorrer. É o quilômetro zero. Nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu quero saber em que momento esse carro vai passar pelo marco zero da rodovia. Para fazer isso, você faz o seguinte, ó. Se é o marco zero, o espaço inicial tem que ser zero. Então eu teria o seguinte aqui, ó.
ficaria assim, ó. Eu quero que o o espaço final seja zero. Então, reescrevendo a equação, ficaria assim, ó. 0 igual, que é o espaço final, eu quero que ele passe pela origem, o espaço final é 0. Igual a 10 menos 11t mais t ao quadrado. Eu tenho que resolver essa equação aqui. E que equação é essa, pessoal? É uma equação do segundo grau, coisa que você vê no nono ano do ensino fundamental. Recapitulando como é que a gente resolve uma equação do segundo grau. Você vai separar o valor de A, B e C. Você lembra disso, né? Toda equação, vou até reescrever aqui, ó, usando a variável x para você recapitular. Toda equação do segundo grau, você pode reescrever ela assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você lembra disso, né? Lembrando que o a é o número que acompanha o x ao quadrado, o b é o número que acompanha o x e o c é o número que vem sozinho. Observe que aqui eu não estou usando o x, eu estou usando o t. Então você tem que imaginar que a variável é diferente. Aqui no caso, em vez de estar usando o x, eu estou usando o t. E ele está escrito do c para o a, que é 10 menos 11t mais t ao quadrado. Para evitar que você se confunda, eu vou reescrever essa equação para ficar igual com essa de cima. Eu posso reescrever a equação assim, ó. Acho que vai ficar melhor para você comparar. Vai ficar t ao quadrado menos 11t mais 10 igual a zero. Ficou mais parecido com a de cima, né? Com a do x aqui, né? Ó. Quem faz o papel de A nessa equação aqui de baixo? De t ao quadrado menos 11t mais 10. É o número que acompanha t ao quadrado. Quem é o número que acompanha ele? É 1. Então, vou separar aqui, ó. Esse passo aqui, ó. Separando os valores de A, B e C. Vou dividir nessas etapas aqui. A, B e C. Nesse exemplo aqui, quem acompanha t ao quadrado é 1. Então, o valor de A, eu vou separar aqui, ó. A igual a 1. A igual a 1. Opa, assim não, vai ficar desorganizado. A igual a 1. Quem é o valor de B? É quem acompanha o T, ó. É menos 11. O valor de B igual a menos 11. E o valor de C? É o número que vem sozinho, é 10. C igual a 10. Pronto. Essa etapa foi feita com sucesso. Eu tenho o valor de A, que é 1, B, que é menos 11, e C, que é 10. Você lembra daquela formulazinha que resolve a equação de segundo grau? Que o próximo passo é calcular delta, né? Calculando o valor de delta. O valor de delta. E quem é o valor de delta? Você sabe, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É a formulazinha do delta, né? Você lembra disso. Então, substituindo o valor de A, B e C nessa equação aqui, do delta, vai ficar a seguinte conta, ó. O delta é igual. Quem é o valor de B? É menos 11. O valor de B, ó, é menos 11. Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 11 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é o valor de A? O valor de A é 1. Vezes 1 vezes o valor de C. Quem é o valor de C? O valor de C é 10. Ó, vezes 10. Vamos fazer a potência. O delta é igual a menos 11 ao quadrado, ou seja, menos 11 vezes menos 11, dá 121. Menos 4 vezes 1 vezes 10, dá 40. Fazendo 121 menos 40,
vai ficar o seguinte, ó. 121 menos 40, que eu vou colocar aqui, o delta, igual 121 menos 40 dá 81. Pronto, calculei o delta, que é 81. Quando você calcula o delta, você tira a raiz dele. Qual é a raiz de delta? Qual é a raiz quadrada de 81? Que eu posso concluir aqui, que eu posso extrair. Vou até colocar aqui na frente. Ó. Quem é a raiz de delta? Bom, a raiz de 81 é 9. Então eu posso escrever assim, ó. Procurar uma setinha aqui para ficar mais organizado. Qual é a implicação que eu tenho aqui? Ó? Que a raiz de delta, que você já sabe, já fez, né? A raiz de delta, cadê o delta? Os símbolos da matemática, letras gregas. Delta é igual a raiz de 81, 9. Pronto. Calculei delta e a raiz de delta. Agora eu vou calcular o T1 e o T2. Calculando os valores de T1 e T2, que são as raízes da equação que você aprendeu no nono ano, né? T1 e T2. Só porque lá você trabalha com X, mas é a mesma coisa. Você, em vez de estar usando o X, está usando a letra T. Mas o sentido, o modo de resolver é o mesmo. E qual é a fórmula do T? Essa formulazinha aqui, ó. Vou escrever aqui a formulazinha do T. Ó. T é igual menos B mais ou menos, pegar o símbolo de mais ou menos aqui, matemática básica, mais ou menos, não, tem menos e mais, mas eu quero mais ou menos, aqui, mais ou menos, a raiz de delta, que nós já temos, já calculamos, a raiz de delta, dividido para 2 vezes A. Essa formulazinha aqui, ó, do T. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos substituir as informações. O valor de A eu tenho, o valor de B eu tenho, o valor de delta, da raiz de delta eu tenho. É 9, ó. Então vai ficar o seguinte, ó. Substituindo, vai ficar T igual... Não é menos B, ó. Menos B com menos 11. Ó. Menos com menos é mais. Então, vou só colocar o 11 positivo. 11 mais ou menos a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? É 9. Ó. Fiz aqui em cima. Ó. Mais ou menos 9. Sobre 2 vezes A. O valor de A é 1. Pronto. A expressão fica assim. Ó. 2 vezes A. Bom, você vai fazer uma vez o cálculo somando, outra vez subtraindo. Ok? Então vai ficar o seguinte, sabe que 2 vezes 1 é 2, né? Então, calculando o T1, quando eu faço o seguinte, eu tenho essa expressão. O T1, como é que ficaria? Você vai calcular o T1 e o T2. O T1, vou fazer ele sendo negativo, tá bom? Mas tanto faz ser positivo ou negativo. O T1, vou fazer o cálculo ele sendo negativo. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 11 menos 9. 2 vezes 1, já sabe que é 2, né? Continuando aqui na frente. 11 menos 9 dá quanto? 2. Então vai ficar o seguinte, ó. 2 dividido para 2. E 2 dividido para 2 dá 1. 1 o quê? O tempo. No sistema internacional, segundo. Então, 1 segundo. Já calculei o T1. O T2, da mesma forma. Só que eu vou fazer agora somando em cima, né? Porque eu já fiz subtraindo. Então vai ficar o seguinte, o segundo tempo, o T2, o tempo 2, é igual, em vez de ser 11 menos 9, vai ficar 11 mais 9, dividido. Sabe que 2 vezes 1 é 2, né? 2 aqui.
11 mais 9, você sabe que é 20. Vai ficar 20 dividido para 2. E 11 dividido para 2? 10. 10 segundos. Pronto. Está feito o cálculo. Então, o carro passará pela origem, né, pelo marco zero, no tempo de 1 segundo e 10 segundos. Então, a conclusão é essa. O carro passará pela origem, marco zero, né, nos instantes de t igual a 1 segundo e t igual a 10 segundos. Pronto, tá feito. Sempre que pedir esse tipo de coisa, você resolve uma equação do segundo grau, que é um conteúdo que você vê no nono ano, né? Bom, espero que com essa breve videoaula você tenha compreendido esse tópico, pessoal. Bons estudos e até a próxima!